O prefeito da cidade de Santos, que é o presidente também do Condesb, ou seja, as cidades ali do litoral sul aqui de São Paulo, ele está com a gente, ele participou agora há pouco da coletiva do governo do estado, se colocou ali, ele, através de uma fala, eu vi ali preocupada, ele colocou todos esses pontos que a gente está discutindo desde o início do jornal aqui. Exato. Prefeito, muito boa tarde ao senhor, viu? Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos que nos ouvem pelo Bora Brasil. E assim, Joel, essas medidas, Ana Paula, são importantíssimas, mas tão importante quanto as medidas é o papel que vocês fazem, porque há, sim, pessoas ainda discutindo se os leitos estão cheios ou não, achando que não é verdade. Então o papel da imprensa séria, da imprensa correta é fundamental, tanto quanto é difícil a tomada de medida dos prefeitos, a caneta é pesada, as decisões, a gente ouve todo mundo, mas é uma decisão isolada. O apoio da imprensa no sentido de passar a informação, de orientar a população, ele é tão fundamental quanto a decisão de um governante. Ô prefeito, você cancelar a Operação Descida, na minha modesta opinião, não é uma ação efetiva para impedir que as pessoas vão ao litoral. Você apenas desestimula essas pessoas. Dificulta um pouco mais. Dificulta também, um pouco, né? mas quem quiser ir terá condição vai de ir. pegar o horário para ir. Essa é a verdade. O senhor está pensando em alguma medida para tentar se virar com esse problema, tentar reforçar a segurança? O governo prometeu um reforço de policiamento, polícia militar um pouco mais em peso por lá, alguma coisa nesse sentido? O senhor está pensando em agir ou já agiu para proteger a população do litoral sul, principalmente aí de São Paulo, nessa linha? Prefeito Rogério Santos, eu vou aproveitar só para incluir na pergunta do Joel aqui uma mensagem que um ouvinte mandou agorinha pra gente. Ele mora aí em Santos e mandou para mim aqui um anúncio de uma kitnet que está sendo colocada para alugar no Boqueirão, né? E já com a data de 26 a 4 de abril. A feriado prolongado, 26 a 4 de abril, 9 dias por só R$700. Então, assim, esses anúncios já estão acontecendo. Alguma medida nesse sentido de, por exemplo, bloquear aplicativo de aluguel, como já foi feito em fim de ano, algo nesse sentido? As medidas como um todo, né? Exatamente, não existe uma única medida que vai resolver, né? Em Santos, a gente trabalha com medidas preventivas, é uma das cidades que mais vacinou no estado, a segunda, 14% da população já vacinada, primeira dose. Nós estamos com as medidas restritivas, somos às vezes mais restritivos do que o estado, como antecipação do fechamento das praias. O cancelamento da Operação Descida desestimula, é mais uma medida. Outra medida que o governo do estado também se comprometeu são as blitz educativas, porque também temos que trabalhar dentro da legalidade. Tem a questão do transporte, a cidade de Santos, Guarujá e Cubatão são cidades industriais e portuárias, tem toda uma questão de abastecimento, então impedir das pessoas ir e vir nas estradas é juridicamente muito mais difícil. Mas só o fato do desestímulo da Operação Descida e essas blitz são 3 estradas fundamentais que ligam na Baixada Santista. A BR-116, que liga até Peruíbe, a Mogi Bertioga, no outro extremo da Baixada, que é Bertioga, e a Anchieta Imigrantes. Já ajuda os prefeitos na fiscalização, porque já há até uma questão de uma blitz moral, né? Aquela pessoa que vai sair de casa e fala, vou me submeter a uma blitz, isso já inibe. Além das outras medidas restritivas, inclusive hoje terei reunião com todos os prefeitos, nós vamos lançar mais medidas restritivas. E o fato das praias, e fechamento das praias, que os municípios já fizeram, é um sinal bem claro. O principal atrativo da Baixada é a praia. O sinal é bem claro. Não vá na praia porque ela estará fechada. Não é uma questão de proibir o cidadão da Baixada Santista de praticar esporte. Muitas vezes o cidadão reclama, protesta. Eu quero fazer caminhada. Você pode fazer caminhadas em casa, em outros locais, mas assim, é um sinal claro. Estou fechando a praia, turista, não venha. É o nosso principal atrativo. Já temos informação, inclusive dos hotéis e de pessoas que têm essa situação de locação, pessoas que já falaram, olha, eu tive a minha locação cancelada, né? Isso está acontecendo. Então, você vai, e esse fim de semana é um fim de semana de sol, você vai para Santos, você vai para a Baixada, sem praia, já
é uma forma de coibir. E repito, a atitude da imprensa, como vocês têm feito, nos dando espaço, é fundamental. Tem que ser uma somatória de medidas. Quais dessas medidas, essas novas medidas, o senhor poderia já colocar aqui para a gente? Porque se elas serão anunciadas logo mais, acho que seria legal, até mesmo nessa linha que o senhor está colocando de informar o nosso ouvinte, já antecipar algumas, né? Porque a praia já está fechada, calçadão bloqueado, vai ter blitz pra caramba, né? Blitz, inclusive, da Polícia Militar, que foi prometido pelo próprio governo do estado. A Operação Descida foi cancelada. Mas quais seriam essas outras ações tomadas por vocês aí no litoral? Pelo menos algumas, prefeito. Olha, Joel, seria a restrição de mais atividades comerciais, né, essenciais, colocadas como essenciais, mas eu não posso adiantar porque ontem discutimos as medidas, cada prefeito fará a sua opinião, fará o seu voto, então é necessário que seja feito em colegiado, até pela forma como é a Baixada Santista, entre que um município não tem fronteira com outro, é necessário que seja feitas as medidas em conjunto, senão é inócua. Nós temos municípios pequenos, com 60, 80 mil habitantes, temos municípios maiores, de médio porte, como o de Santos, que é o maior, com 430 mil habitantes, mas é de médio porte, que se não for feita de maneira regional, não tem jeito. Então não consigo anunciar antes, porque existe um respeito ao colegiado, e eu, como presidente desse colegiado, do Condesb, tenho que respeitar e ouvir a opinião dos outros prefeitos, porque será feita a decisão de forma a ouvir a todos através de votação. Prefeito, foi isso que o senhor sentiu falta ou sentiu falta de mais negociação com a Prefeitura de São Paulo quando houve o anúncio do mega feriado? Que tipo de preocupação que aquele anúncio ontem trouxe para vocês? Muita. Eu estava em reunião com os prefeitos, né? A gente faz reuniões diariamente, seja por videoconferência, como foi ontem e será hoje, seja por telefone, a gente lhe fala um com o outro, a questão dos leitos, a questão da vacina, o que um pode ajudar o outro, isso está sendo feito, né? E no meio da reunião recebemos essa notícia, o que nos deixou espantados, né? Porque reflete diretamente em cada município da Baixada. Não só da Baixada, de todo o litoral e de toda a cidade turística. Então é muito preocupante essa atenção que o governo do estado nos dá, reforçando a Blitz, apoiando as medidas de fiscalização, o sistema Anchieta Imigrantes tendo a Operação Descida suspensa. Isso nos ajuda e muito. Mas o que mais ajuda, eu repito, é a informação com qualidade. O senhor acha que agora essas medidas elas são diferentes das que foram tomadas na primeira onda, em que o feriado foi antecipado também aqui na capital e que acabou jogando muita gente aí para o litoral? O que tem de diferente hoje em comparação com aquele momento da primeira onda? Olha, na primeira onda, durante vários momentos, nós tivemos, por exemplo, no fim do ano, que também foi um feriado, das 17 regiões do estado, apenas uma estava no vermelho, tudo no amarelo, né? Você tem uma região no vermelho, mas as outras no amarelo, e por isso que tem que ser articulado, tem que se olhar o entorno, né? Porque você tem meios de um apoiar o outro, seja cidade ou região. O momento é tudo no vermelho. As pessoas às vezes na Baixada falam, mas nós estamos no amarelo. Não, há 2 semanas atrás, 14 dias, 2 semanas era a região com menor ocupação de leito UTI. Hoje, naquela época, 2 semanas era 44% da ocupação UTI. Hoje chega aos 80%. O sinal de alerta está aí. A onda, ela já está formada e ela virá. Existe aquele período de contaminação e tudo. E a adesão da população é o fundamental. Eu repito, é como se os municípios abrissem leitos, está abrindo a torneira, e os leitos estão indo por um ralo, que é a água, muito maior do que a vazão da torneira. Então, nós temos dificuldade. Inclusive, ontem, fizemos uma reunião com o secretário de saúde do município e com todos os diretores dos hospitais privados e públicos da cidade de Santos. Os hospitais particulares, muitos já se pronunciaram no domingo, publicamente, que não tem vaga. Então, alguns já não têm vaga. E outros hospitais nos estão pedindo insumos, principalmente para intubação, porque já não tem. E, além disso, hospitais particulares do sistema privado pedindo vaga SUS. Então, o limite do sistema está se esgotando,
né? A Baixada nunca teve um caso de pessoas morrendo sem vaga, pelo contrário, tínhamos indicadores bons, mas o momento é outro. Então a diferença entre a primeira pandemia e a segunda, como se chama essa, são vários. Inclusive a questão da prevalência do vírus na Baixada é o P1, que ele se transmite muito mais rápido, ele afeta muito mais os jovens, e o jovem fica muito mais tempo na UTI, né? E causa muito mais mortes. Então, é outra epidemia. A do ano passado não era o P1. Essa é um vírus muito mais violento, muito mais rápido e que impõe medidas rápidas e mudança de comportamento muito rápido. E a população tem que acompanhar e entender essas mudanças. Ninguém gosta de dar notícia ruim. Quem quer comércio fechado? Qual o prefeito que quer isso? Isso afeta diretamente a cidade, isso afeta diretamente a prefeitura. Isso afeta diretamente as pessoas. Mas entre economia e vida, é como você... Repito, você tem duas pessoas, uma chorando porque perdeu dinheiro e outra chorando porque está morrendo asfixiada. Você tem que atender quem está morrendo asfixiado e ouvir quem está chorando porque perdeu dinheiro. E vamos atender, sim, as pessoas que tiveram prejuízo dentro da medida do possível. Nós, em Santos, por exemplo, temos um programa que é o Capacita Santos, que é de transferência de renda, R$300. Nós estamos fazendo isso para 2 pessoas e a Câmara vai ampliar para mais 2.000. Se o município pode dar R$300, os outros entes também. O auxílio que está sendo proposto pelo governo federal é muito pouco. Então nós temos que complementar dentro da medida do município, porque é o município que recebe R$1.600 por leito de UTI, mas o leito custa R$3.000. E é o município que arca com a grande parte das despesas. Então tem que ser uma ação conjunta e uma ação qualificada. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter disponibilizado parte do tempo do senhor nesse momento de grande dificuldade. Estamos aqui na torcida e unidos para ajudar o Brasil a sair dessa fase difícil, viu, prefeito? Boa sorte para o senhor, prefeito. Que Deus o abençoe aí. Joel e Ana Paula, eu não tenho como agradecer, repito, o papel de vocês. Se nós fizéssemos todas essas medidas e a imprensa séria, né, que combate o fake news, não estivesse presente, efetiva, nada disso ia funcionar. Então nós estamos sempre à disposição de vocês, porque vocês têm um papel fundamental nessa história, que é uma história que jamais nós estaríamos acreditando que aconteceria. Então é difícil algumas pessoas acreditarem. Por incrível que pareça, ainda é difícil algumas pessoas acreditarem o que está acontecendo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Valeu, boa prefeito, tarde ao senhor obrigada. também.